Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Oferecimento Colchões Castor. Um sonho de colchão. Ótimo dia para você que se liga aqui na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, hoje sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, já estamos ao vivo aqui no Manhã Boa Nova, eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação. Desejo uma ótima sexta a todos da nossa técnica, da nossa produção. Você vai participando do nosso programa pelas nossas redes sociais, vamos ter colunas, vamos ter um assunto sobre as colônias espirituais e muito mais aqui no nosso programa. Para começar, já estão conectados aqui conosco a nossa comentarista de hoje e também o nosso quadro, né, que a gente vai começar agora, Atualidades e Espiritismo, com o jornalista André Trigueiro. Bom dia, André. Tá tudo bem por aí? Bom dia, Vanessa. Há quanto tempo? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Nossa, quanto tempo, hein? Já saudade de você, que bom que você está aqui conosco. Mais um ano, né, André? Se Deus quiser. Tamo junto. Mas a gente vai começar aí, né, falando de um temporal, né, gente? A gente acompanhou um temporal que deixou 31 pessoas mortas já, né, no estado de São Paulo, nessa semana, causando aí deslizamentos de terra, transbordamentos de rios, alagamentos, enfim. Será que essa é uma tragédia que poderia ter sido evitada, André? Bom, quando a gente fala de aproximadamente 30 mortos pela chuva, é doloroso reconhecer que sim, essas mortes seriam evitáveis. E por que a gente diz isso? Porque, na maioria absoluta dos casos, temos pessoas vivendo em áreas de risco. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais e Alertas, CEMADEM, 10% da população da região metropolitana de São Paulo vivem em áreas de risco. A gente está falando de aproximadamente 1 milhão de pessoas. As prefeituras dessas cidades sabem onde estão essas famílias. O governo do estado sabe onde estão essas famílias. A pergunta é, se sabe que essas pessoas vivem em áreas de risco, por que elas permanecem vivendo uma situação, penso eu, de ansiedade, angústia, desespero toda vez que chove forte? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Se a gente sabe que as pessoas estão morando em lugares inadequados, aonde qualquer chuva forte significa risco de morte, por que elas continuam nessa situação? Por que não se cumpre aquilo que, na verdade, está na Constituição, o direito à moradia digna e segura? Outro ponto importante, Vanessa, para os amigos aqui da Rádio Boa Nova. A gente não pode mais ficar falando um temporal que destruiu casas e matou pessoas, como se fosse mais um temporal, mais uma chuva forte. É muito evidente, são muitos os indicadores científicos de que nós experimentamos um novo normal do clima, um gradiente, digamos, um nível de tempestade diferenciado, no caso específico de São Paulo, capital, mais uma vez, chuvas acima de 100 milímetros, que é um dilúvio, ocorriam na década de 1960, episódios de chuva como essa, colossais, uma vez por ano, quando muito. Agora estão ocorrendo 3 a 4 vezes por ano. Então, mudou o ciclo da chuva, mudou o padrão pluviométrico. Então, em bom português, as chuvas intensas estão ocorrendo com maior frequência e intensidade. Isso é crise climática, isso é aquecimento global. A gente precisa estar atento para não ficar toda hora atribuindo valor a essas declarações de políticos que dizem assim, pois é, chuva forte, sabe como é que é. Vamos botando a culpa em São Pedro, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento às informações que mostram que dizer que a chuva forte não há desculpa, as famílias estão em situação de risco e merecem políticas públicas para não ficarem sujeitas a essas tragédias.
E São Paulo, como todas as cidades grandes e médias, principalmente do Brasil, precisam ter prefeitos e governadores que sejam, eu diria, antenados com o rumo dos acontecimentos na área da ciência e na área do clima. Participando aqui conosco, nossos ouvintes, telespectadores, internautas, Paulo Américo está por aqui desejando bom dia e bom programa a todos, gratidão ao Paulo. A Olívia Senefonte, bom dia, amigos, ótima sexta-feira a todos, de São Paulo, né, Olívia? Um beijo para você também. A Sandra Leonel, bom dia, e ela diz, as pessoas tornam-se invisíveis, lamentável. Lamentável, né, Sandra, realmente. Vamos falar também do governo aqui de São Paulo, mais uma notícia daqui, né? Vai exigir aí um comprovante de vacinação contra a Covid-19 de estudantes. A regra prevê que alunos sem imunização não podem ser impedidos de frequentar a escola, mas se a documentação não for apresentada em até 60 dias, deverá ser feita uma notificação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias. Como é que você analisa essa atitude do governo de São Paulo e também como é que está a vacinação das crianças aí no Rio de Janeiro, André? Eu sou a favor. Eu acho que você não pode discriminar, a criança não pode ser impedida de frequentar as aulas, mas um prazo de 60 dias é razoável para que os pais ou responsáveis sejam instigados a se posicionar por que não vacinaram. E se não tiverem uma resposta boa para isso, que haja, portanto, esse efeito inibidor. Até em respeito ao propósito da vacinação. Relembrando que vacinação só funciona quando você consegue ter um percentual de pessoas imunizadas mínimo que garanta o paredão contra a circulação do vírus entre nós, causando tantos estragos e óbitos. Proteger as crianças é um dever do Estado. E quando as famílias relutam em realizar a imunização, que elas percebam que isso traz consequências. Então, do meu ponto de vista, é algo que faz sentido, né? A vacinação, ela depende das doses. No Rio de Janeiro, a gente está lusco-fusco, quer dizer, tem um calendário, ele prossegue quando há doses disponíveis, ele é interrompido quando não há doses disponíveis. E eu fico horrorizado quando percebo como fake news envolvendo vacinação de crianças circulam, determinando receios, eu diria, inadequados, infundados de pais ou responsáveis, né? É interessante, a gente toma vacina para tudo na vida, né? Cachumba, rubéola, pólio, BCG, tétano, ninguém está minimamente preocupado, zero preocupação, em relação a efeitos colaterais da vacina, o que quer que seja. Por quê? Porque confia nas autoridades de saúde, confia na Anvisa e confia nos técnicos, não nos políticos do Ministério da Saúde. Aí, quando você usa a campanha anti-vacinação para cacifar votos no nicho eleitoral extremista e raivoso que você está inserido, causa prejuízo à saúde pública. Eu acho simplesmente lamentável e repito o que a gente conversava aqui ano passado. Acho que o Brasil, enquanto país, fracassou miseravelmente no enfrentamento da pandemia. Compramos a vacina tarde, houve inúmeros movimentos no sentido de permitir que, no âmbito do Ministério da Saúde, houvesse quadrilhas dispostas a vender imunizantes mais caro. E agora, com vacinação infantil, repete-se aquele pesadelo anti-ciência. Eu, enfim, espero que, quando certos políticos perderem a imunidade, a prerrogativa de foro, respondam em juízo pelo mal que praticaram contra a saúde pública em tempos de pandemia. Em uma live sua, né, recentemente, você faz nas suas redes sociais, André, você comentou também sobre a aversão de muitos espíritas à política.
Você pode comentar sobre isso aqui também no Manhã Boa Nova, né? Por que que a gente ainda vê frequentemente essa situação? Bom, em resumo, quem tiver interesse, vai lá no meu canal do YouTube, foi domingo passado, Espiritismo e Política. Eu me baseei, inclusive, num livro editado pela FEB, de um amigo chamado Ailton Paiva, de Lins, em São Paulo, que escreveu um livro maravilhoso chamado O Espiritismo e a Política para a Nova Sociedade, editado pela Federação Espírita Brasileira. É uma aula sobre como todos nós que vivemos em sociedade não nos damos conta do significado da palavra política no sentido original grego, que é a vida em sociedade e como a gente estabelece instituições que permitam esse ordenamento da vida social. A gente precisa ter hierarquia, disciplina, a gente precisa ter leis, a gente precisa se organizar dentro da sociedade, do contrário, viveríamos o caos, a anarquia. Então, política é a vida em sociedade. Quando a gente reclama do preço do botijão de gás, quando você se manifesta em relação à vacinação, quando você acha que a educação pública deveria ter mais qualidade, isso é fazer política. As pessoas confundem, Vanessa, política com política partidária. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai numa reunião de condomínio e, quando chega a sua hora de falar, você defende certos movimentos no seu condomínio que vão demandar uso dos recursos da taxa condominial. Isso é política. Isso é política. Então, a aversão à política é completamente, eu diria, imprópria e impossível. Quem vive em sociedade faz política sem saber. Esse é um ponto. Portanto, a aversão à política é tudo que os corruptos, os larápios, os espertalhões querem. Quando você tem orgulho de dizer: eu não acredito mais em nenhum político, a política para mim é zero, eu não estou nem aí para a política. É tudo que os corruptos, os espertalhões, os oportunistas e os larápios querem. O espiritismo não avaliza o analfabetismo político. O espiritismo retroalimenta a necessidade da gente se organizar socialmente através das instituições. Esse é um ponto muito importante. Agora, isso não permite, eu falei isso também na live, que usemos a casa espírita para fazer proselitismo político ou campanha eleitoral. Muitos espíritas, em 2018, abandonaram as casas espíritas, horrorizados com dirigentes e palestrantes que usaram o espaço da palestra pública ou até do estudo sistematizado para ficar defendendo o candidato A, B ou C. Isso é uma deturpação das normas básicas que regem as rotinas na casa espírita. Muito importante a gente frisar isso. Um outro ponto importante que me parece... são vários, eu vou resumir agora com o último. O cristianismo, o espiritismo é cristão. O cristianismo defende uma mudança que não é pouca, não é pequena, na maneira do ser humano entender o que é a vida, se prontificar a ser benevolente, paciente, caridoso, o exercício do amor ao próximo, e que a gente enfrente as mazelas sociais. Aliás, o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, a terceira revelação, declara com todas as letras a necessidade do combate à desigualdade, a necessidade do trabalho, a lei do trabalho, que é uma das leis morais, entre outras diretrizes. Não é possível alcançar o objetivo mais nobre do cristianismo e do espiritismo se a gente não tiver projetos coletivos. A evolução é individual e intransferível. Quando a gente fala de reforma íntima, é assunto de cada um consigo próprio. Mas a gente precisa, quando você fala amor ao próximo, num país, por exemplo, com tanta fome, miséria e exclusão, um país tão desigual, como é que a gente implanta o evangelho de Jesus nesse país sem pensar em política? Assim, a gente precisa
entender a dimensão da política na vida da gente, lembrar que Adolfo Bezerra de Menezes foi vereador, foi deputado federal, lembrar que Caibar Schutel, que é muito prestigiado, especialmente em São Paulo, foi prefeito de Matão. Portanto, alguém que estigmatiza a política não está entendendo como a política é ferramenta indispensável e fundamental de transformações que precisam ter lugar na sociedade. Quem tem aversão à política, repito, faz tudo o que os corruptos mais querem, que é uma sociedade desinteressada, alienada e que não presta atenção no que eles lá estão fazendo em nosso nome. Tem participação conosco pelo WhatsApp. Bom dia, Vanessa, André. Eu gostaria que o André opinasse sobre aquele conflito Rússia e Ucrânia, se poderá surgir uma guerra. Porfírio, que diz aqui, né, de José Santana, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Brasil. Então, é o Porfírio que está perguntando, André. Olha, Porfírio, é um assunto complexo, mas que eu vou tentar responder aqui com as minhas miudezas em relação a conhecimento da geopolítica. Tem muita história ali. A antiga União Soviética teve como primeira capital Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. A Ucrânia é a última linha de fronteira da Europa Oriental na direção da Rússia. E a Rússia tem suas questões mal resolvidas com a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada na época da Guerra Fria, justamente para não permitir a expansão da antiga União Soviética. Então, para a gente entender o conflito de hoje, a gente tem que entender a história da Rússia, a criação da União Soviética, a Guerra Fria e, principalmente, o que na geopolítica se chama área de interesse. A Ucrânia é uma área de interesse da Rússia. Assim como Cuba, México, são áreas de interesse dos Estados Unidos. Imagine se a Rússia resolvesse ampliar seus domínios, ou sua influência, melhor dizendo, na direção de Cuba, que fica pertinho ali da costa leste americana, ali da Flórida. Os Estados Unidos estariam declarando guerra à Rússia. Sai daí, não quero você por perto. Então, tem uma arrogância das superpotências de pensarem seus interesses de uma forma muito, eu diria, beligerante, usando exércitos, maquinário bélico para você intimidar o oponente em detrimento da diplomacia. Até aqui a diplomacia tem tentado reduzir os riscos de um conflito armado. Mas essa história é muito complexa e, com toda a franqueza, não vejo aí ninguém na condição de mocinho. Todo mundo aí está devendo. Os Estados Unidos têm posições consolidadas em várias partes do mundo. E a gente vai entubando essa história dos Estados Unidos sendo o xerife do planeta. Aliás, anteontem tivemos uma ação muito polêmica de forças americanas aterrissando num outro país, no caso a Síria, assassinando o líder do Estado Islâmico. Segundo versões do Pentágono, eles cercaram o prédio onde estaria esse líder do Estado Islâmico e deram voz de prisão, e esse líder teria detonado um explosivo. Morreram várias crianças e algumas mulheres, junto com esse terrorista. A questão aqui é, e se um dia os Estados Unidos pousarem no Brasil, fizerem uma ação militar? Em Guarulhos, Vanessa, diz aí. Lá em Guarulhos, eles descobrem que tem um terrorista islâmico refugiado perto da Rádio Boa Nova. E aí vem uma força especial americana e entra no espaço aéreo brasileiro, aterrissa na laje do terrorista, suposto terrorista, vai lá, e isso resulta na destruição do imóvel e na morte do terrorista, e os Estados Unidos vai embora. Existe algo muito importante aí, que é toda a força para o combate ao terrorismo. Eu apoio.
mas os Estados Unidos ou qualquer outro país começar a não respeitar a soberania ou entrar num outro país sem o consentimento do governo local, você vai criar um ambiente aí horroroso em que os presidentes dessas superpotências começam a se sentir muito à vontade para fazer o que quiserem do jeito que quiserem. Eu sou contra. Eu acho que se você tem uma operação articulada contra o terrorismo, os governos locais precisam, no mínimo, ser informados e autorizar. Senão dá ruim. No programa de hoje, nossa comentarista, que também está aqui conosco, a Roseli, vai falar junto conosco e os ouvintes também, né, sobre as colônias espirituais e também os seus objetivos. Agora, explica aqui para o nosso ouvinte, André, se existe algum lugar específico no plano espiritual para quem cometeu suicídio. Bom, o que o Espiritismo nos ensina é que, em primeiro lugar, uma pessoa que cometa suicídio, ele haverá de se deparar com uma consciência pesada. Ele percebe com muita nitidez, através da consciência, que, ao precipitar o retorno à pátria espiritual sem respeitar a natureza das coisas, ou seja, a hora da gente partir, quem sabe é Deus. Se eu resolvo precipitar o retorno à pátria espiritual, arcarei com as consequências físicas, biológicas, emocionais e espirituais desse gesto. E a consciência pesada determina um estado vibratório que, sim, afiniza com outros estados vibratórios igualmente, ou por equivalência, culpados, martirizados, que vão ocupar, sim, um lugar. É um lugar específico para acolher quem esteja passando pelo infortúnio de lidar com as consequências de um gesto violentíssimo como o do autoextermínio. Então, a gente, nas obras espíritas, fala-se do Vale dos Suicidas, né? Quer dizer, existem, portanto, lugares no plano astral onde pessoas com essa aflição, com esse desespero de terem percebido, através da consciência, o equívoco de abortar um projeto, rasgar um contrato e retornar à pátria espiritual antes daquilo que havia sido programado, esse desequilíbrio, que é passageiro, mas para o suicida parece interminável, ele é experimentado num lugar onde a vibração seja compatível. A lei de sintonia move o universo. Quando a gente desencarna, a gente vai estar no lugar onde a nossa vibração seja compatível. Vamos deixar aqui o registro também de uma gratidão, né, que chegou do Francisco Buque da Vila Mariana. Bom dia, Trigueiro, gratidão por sua posição em relação à política. Tem outras participações, mas não dá mais tempo, vamos deixar para a semana que vem. Agora conta para a gente aí se o Papo das 9 continua firme e forte em 2022, André. Continua firme e forte, firme e forte. Vai começar daqui a pouco, 9 da manhã. Vamos começar a dar tratos à bola agora. Tem sido muito bacana manter o pique. Eu fico muito feliz das pessoas estarem, de alguma forma, antenadas e participando juntos. Aí, firme e forte. Parabéns, continue firme e forte aí. Obrigado. Muito obrigado. Bom cuida, programa. Hein? Se cuida. Beijo. Tudo de bom. Tudo de bom. Vamos participando, gente, do nosso programa. Telefone 0800 979 5011. Fique você aí firme e forte conosco no nosso programa. O André Trigueiro está de volta na próxima sexta-feira, né? E temos o 11 2457 5011 também aberto para você deixar sua ligação para a Cleuzinha. Beijo para a Cleuzinha, está atendendo os telefones hoje, e você vai deixando sua pergunta para a nossa comunicadora, Roseli Aparecida, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom demais, né? Tá aqui com essa turma gostosa, com essa rádio maravilhosa, e esse público que vai participar. Ó, hoje vamos falar de colônias espirituais, hein? E aí, será que a gente vai para nosso lar, hein? Tcharam!
Assistam até o final, hein? Que aí vocês vão saber. Se não assistir até o final, não vai saber. É um brinde. Fica ligadinho aí, hein? Fica ligado para você saber, ter a certeza. O que você tem que fazer para ir lá para o nosso lar também. A gente vai dar as dicas aqui, hein? Muito bom, Roseli. E além das dicas, nós vamos né? Vamos sortear aqui ingressos para a peça teatral Nosso Lar. Olha, a Rô falou do Nosso Lar e hoje a gente tem sorteio. Olha que legal. Essa peça a gente tem única apresentação hoje, sexta-feira, 4 de fevereiro, às 8h30 da noite, no Teatro Fernando Torres, na Rua Padre Estevão Pernet, 588, no Tatuapé, em São Paulo. A peça nos mostra o caminho percorrido pelo espírito de André Luiz a partir de seu desencarne. O espetáculo é uma página repleta de lições de humanidade também. Vai ter aí uma pitada de bom humor, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista também com o ator dessa peça, então fique ligado no programa de hoje. E nós temos 3 pares de ingressos para essa peça teatral. Participe para você concorrer, né? Aí aos ingressos, deixe o seu nome, se você quer aí ser um sorteado no final do programa, nós vamos deixar aí o seu nome, você pode participar pelos telefones, pode deixar o seu nome também para participação no WhatsApp, o WhatsApp é o 11 99643 3827, tá bom? Vai participando aí conosco, 99643 3827, para você participar, tá aí na tela também o nosso telefone, e aí você fala que quer ser sorteado, e um beijo, boa sorte, né? Boa sorte a todos que vão participar conosco. Agora, a codificação espírita, né, gente, ensina um código de conduta, que são as verdadeiras leis da natureza, às quais todos estão submetidos, as leis morais. Assim, no processo evolutivo, o ser humano se vê condicionado à lei de causa e efeito e à lei do progresso, que por vezes trazem aprendizados e provas dolorosas. Todavia, impera igualmente a lei do amor, de modo que a misericórdia divina está em todos os lugares, inclusive no mundo espiritual, onde existem verdadeiras organizações em que a caminhada, né, evolutiva do ser tem continuidade, que são as colônias espirituais. Os espíritos que não estagiam nas zonas de sofrimento ou aqueles que delas são resgatados, passam a viver nas colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundos transitórios. Nesses locais, grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas encarnações. São cidades estruturadas em edifícios de natureza sólida. André Luiz, no livro Sexo e Destino, por exemplo, fala do Instituto Almas Irmãs, um hospital-escola destinado ao acolhimento daqueles necessitados de reeducação sexual. Agora, quais que são... Desculpa. Hoje está pegando o bichinho do ranram. Tá. A Covid ainda deve estar por aqui. Mentira, né? Já estou melhor, mas tem uma tossezinha ainda. Quais que são aí os outros objetivos das colônias espirituais, Roseli? Então, né, a prioridade realmente é o acolhimento aos espíritos desencarnados, né, que necessitam de certos cuidados, né? Mas a gente lê também lá no Livro dos Espíritos, no livro 2, o capítulo 6, que trata dessa questão, e aí os espíritos falam para a gente que existem também esses mundos com a finalidade de ter um repouso, um descanso, mas aí a gente fala assim, né? Mas o espírito precisa de descanso? Não, o espírito não precisa, mas nessas colônias, né? Nem todos os espíritos que estão lá, eles são espíritos elevados, os mais elevados realmente ficam em atividade constante, os espíritos superiores, né? Então, eles não têm necessidade do descanso. Agora, se é um espírito ainda num nível mais modesto, né? Esse espírito precisa descansar tanto quanto nós aqui na vida corpórea. Então, essas colônias também têm por finalidade esse momento de descanso, de estudo, né? Porque vão receber o quê? Espíritos que estão desencarnados e que vão ficar ali temporariamente aguardando uma nova reencarnação. Então, esse período é longo, é curto, depende, né? Mas os espíritos dizem, né, que normalmente são períodos
difíceis para o espírito enfrentar, porque ele tem a consciência, né, das necessidades, das situações que ele precisa resolver. Tá? Então, ele fica ali naquela, digamos, naquela ansiedade para poder logo voltar para a vida corpórea, porque é na vida corpórea, na vida de relação que a gente vai se resgatando, né, das nossas dificuldades. Então, esse momento de erraticidade para eles é um tanto quanto complicado. Então, eles precisam estar ali estudando, se reequilibrando, né? Então, é essa necessidade também que traz. É um ambiente ali completo que vai atender às necessidades, né? São mundos diferentes, essas colônias têm diferentes graus evolutivos, têm diferentes aptidões, habilidades para acolher os desencarnados que estão chegando, mas é legal a gente falar também que nem tudo são flores, né, no mundo espiritual. As colônia, nosso lar, que delícia, né? Então, a gente tem também aquelas colônias que são destinadas ao mal, né? Então, a desencarnação não torna ninguém ali santo. Ah, desencarnei, morri, virei santo, chego na espiritualidade lá com a minha auréola, né? Não é assim, gente. Nós carregamos daqui o que nós vamos levar para lá. Então, se nós tivermos aqui equívocos, pensamentos inferiores, negativos e tudo, é isso que a gente vai levar para lá. Então, o que acontece? A gente vai acabar por afinidade de pensamento, né, se localizando numa colônia que também está nessa mesma vibração, né? Então, espíritos que se compraziam no mal, eles são muito facilmente pegos, né, por esses espíritos dirigentes dessas colônias, e eles acabam prestando serviço para eles. Por quê? Porque estão ali afinizados com esse pensamento, né? Então, mas fala assim, mas poxa, por que, né, que isso acontece? Deus permite, né? Deus dá o livre-arbítrio, né? Então, ele não tem como interferir nas nossas escolhas, porém, a gente não está abandonado nessas colônias. As literaturas mesmo nos indicam, né, que do Luiz Sérgio tem bastante literatura que fala a respeito dessas colônias que recebem os viciados e que alimentam esses vícios, né? Então, eles explicam que eles vão se organizando nesse submundo semelhante aqui à Terra, com o propósito de quê? De combater o bem, de combater a prática da caridade, a melhora moral do próprio espírito, né? Então, mas Deus não abandona essas colônias, não abandona esses espíritos, e ele faz com que prepostos deles estejam ali apostos, cuidando, observando. Para quê? Porque a hora que um espírito daquele ali, ele falar assim, não, eu quero mudar, eu quero me desenvolver, eu não quero mais estar nesse lugar, então ele já vai ter dentro de si aquela vontade de modificação. Então ele está pronto para ser resgatado e ser levado às colônias que vão lá para auxiliá-lo a se reequilibrar nesse sentido, né? Nós estamos ao vivo também com a nossa transmissão no YouTube. Vai lá no nosso canal para você acompanhar. RBN/TVMM, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Deixa a sua curtida, né? O seu like lá no YouTube também. Compartilhe pelas nossas redes sociais aí com seus amigos. É possível compartilhar a nossa transmissão do YouTube aí com seus familiares também. Pode deixar uma pergunta e uma mensagem para nós. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações e acompanhar sempre que começar um programa novo aqui, você vai ser notificado e acompanhar a programação da FEAL no YouTube também. O Walter Machado está por lá, então um beijo aí para o Walter, sempre participando. O Paulo Américo falou sobre o livro, né, Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, do espírito de Camilo Castelo Branco. Este livro ficou 20 anos guardado até a hora que a humanidade tivesse condições de compreensão, que foi o que o Trigueiro falou, né, sobre o local lá, que podem se encontrar os suicidas, né, Rô? É verdade, né? O Vale dos Suicidas. Mas aí a gente fala assim, né? Como é o pensamento, isso que vai nos juntar a outros espíritos que têm essa semelhante
vibração. Então, como o André falou, o suicida, ele tem o quê? Quando ele vai para a espiritualidade, depois que ele passa aquele momento de perturbação, em que ele, às vezes, fica até realmente um longo tempo ali, até dormindo, digamos assim, né? Em repouso mesmo, porque não vai poder ter a lucidez. Então, o despertar dele dentro de uma consciência mais lúcida já traz para ele o arrependimento, né? Então, ele fica carregando uma culpa ali difícil de trabalhar. Então, ele se afiniza por esses pensamentos. Mas é aquilo ali, gente, a colônia do Vale dos Suicidas é tida uma colônia amorosíssima, né? Porque são recebidos ali por espíritos elevadíssimos, pela Mãe Santíssima, né? Que comanda essa colônia. Então, esses espíritos são ali amparados, vão se reequilibrando no tempo de cada um, né? Então, não é que todos vão para esse vale é terrível. Não, esse vale é dentro daquela nossa própria vontade de nós nos melhorarmos, né? Então, vai depender do nosso esforço para que a gente possa cada vez mais se reequilibrar. Todos os suicidas vão para o Vale dos Suicidas? Nem todos, porque toda a situação, principalmente nesse caso do suicídio, ela é verificada qual a intenção, o que aconteceu, né? Quem pode julgar, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho querido, amado, que ela não consegue trabalhar esse sofrimento e que ela se suicida no seu entendimento para se encontrar com o filho morto, né? Então, quem é que pode julgar essa atitude? Então, ela merece um outro tipo de tratamento, um outro tipo de encaminhamento, né? Então, tudo tem a bondade e a misericórdia divina, não tem como nós ficarmos distantes disso. Nós nos distanciamos, mas Deus e os prepostos estão sempre pertinho da gente. Nossa gratidão também a Zelisa Nuso, que está deixando o seu recado para nós. Gratidão, André Trigueiros, sempre pelos teus esclarecimentos, informação é tudo. A Elaine Stroder também está por aqui. Bom dia a todos, uma excelente sexta-feira da Vila Carrão, né, Elaine, em São Paulo. Um abraço para você e para todos que estão por aí também. Agora, como é que é a vida nas colônias espirituais, Roseli? Então, né, dizem que aqui é uma cópia mal acabada de lá, né? Então, lá existe uma vida também de atividade constante, como existe aqui, né? Mas com algumas diferenças, né? Então, por exemplo, a intenção, né, desses mundos temporários, porque a erraticidade, o que é? Você desencarna, o espírito, na espiritualidade, ele tem que ter algum lugar para ficar, lugar entre aspas. Nós vamos falar disso em outra pergunta, né? Então, ele precisa ter ali um ponto de estabelecimento, né? Então, quando ele desencarna, ele vai para lá e ele fica aguardando o novo momento em que ele vai reencarnar. Então, há ali uma equipe nessas colônias, né, de espíritos mais elevados que eles vão nos auxiliar nessa programação reencarnatória. Então, esses espíritos, eles têm muito trabalho, gente. Não pense que a gente vai descansar, não, quando ele desencarnar. Não vai, não, ó, já falamos do estudo, repouso quando necessário, quando precisa, o espírito ainda necessita, vai ter também, mas olha, muito trabalho, estudo, principalmente, né, tratamentos, né? Então, existem os tratamentos ali de acordo com a necessidade de cada um. Olha só que interessante, né? No livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca que existem católicos e de outras religiões protestantes, né, e tudo, que após a morte, eles não se tornam espíritas, assim, chego na espiritualidade, vira espírita. Não, continuam carregando, como nós falamos, as crenças da sua vida corpórea, né? Então, lá, eles têm dificuldade de crer nessa continuidade, então, eles ainda são arraigados aos dogmas, às suas crenças, e eles se reúnem em grupos, em locais diferentes, né? E vão ministrando os seus cursos ainda com os seus costumes, os seus hábitos que eles tinham aqui no planeta. Então, olha que interessante, né? Então, não é toda essa... Se a gente ainda leva crenças e dogmas, a gente tem como ali ir trabalhando, tudo é feito conforme a possibilidade do espírito de compreender, nada é forçado, nada é
imposto, principalmente isso, né? A gente tem curiosidade também a respeito da alimentação, né? Como que é essa alimentação? Da mesma forma, espírito elevado, ele já não se alimenta mais, né? Se alimenta de energias positivas, fluidos bons, né? Já os espíritos ainda carregam muitas imperfeições, materialidade, eles ainda necessitam de, digamos assim, uma coisa mais substanciosa, sabe? Que dá mais aconchego lá no estômago, né? Então, eles ainda precisam de uma alimentação mais substanciosa. Vamos imaginar assim, sabe aquele caldinho mais grossinho? Não é grosso demais, mas aquele meio aguadinho, mas meio engrossadinho ali, né? Um mingauzinho, né? Então, é semelhante, lembra a materialidade da Terra, mas não são materiais, tá? A água também existe em outra densidade, mais pura, né? A gente tem relato também de que os espíritos nas colônias se movimentam, vão inclusive para outras colônias, vêm aqui ao planeta Terra para nos auxiliar, para aprender, né? Então, na questão do transporte, os superiores, mais uma vez, ai, que vontade de ser superior, né? É tão bom, vamos lá, vamos melhorando, ó, vamos correr para a gente se melhorar, porque ser superior é muito bom. Então, quanto ao transporte, né? Os superiores volitam, sabe? Ai, que delícia ali volitando, né? Agora, os inferiores, segundo relatos nas literaturas, principalmente no André Luiz, né? Que traz um conhecimento grandioso aí da vida no mundo espiritual aos olhos dele, né? No início como um aprendiz também, e depois ele já vai se fortalecendo nas suas ideias, né? Então ele fala que esses espíritos ainda mais inferiorizados precisam de um ônibus, veículos que os transportem aí, porque as colônias espirituais, muitas são pequenas, a gente não tem ideia de tamanho, mas estão as enormes. Nosso lar, por exemplo, é uma das maiores, né? Então tem prédio da regeneração, prédio de tratamento, hospitais, né? Então, a vida lá é movimentada como é aqui, com a diferença de que o movimento todo na colônia espiritual é para a evolução moral do espírito, né? Então, essa pequenina diferença aí do nosso planeta ainda, né? Muito bom. Vamos deixar o nosso site também. Lá você pode acessar e assistir o nosso programa ao vivo, tvmundomaior.com.br, já está na tela aí para você acompanhar. Vai dar na opção assista ao vivo, dentro desse site mesmo. Aí você vai encontrar o nosso programa, deixar sua questão aqui para a Roseli, deixar sua mensagem, acompanhar a nossa grade de programação e todas as novidades da TV. Então acesse tvmundomaior.com.br e nos acompanhe, tá bom? Não deixe de acompanhar todas as nossas novidades aqui, nossa grade de programação, os programas ao vivo e tudo que nós temos de melhor aqui nas emissoras da FEAL também lá no nosso site. Agora, será que tem alguma localidade, né, das colônias? Onde elas estão localizadas, Roseli? Então, essas colônias, elas normalmente estão próximas à crosta da Terra, né? Próximas ali ao umbral, né? Porque o umbral, ele fica muito próximo à Terra, né? Porque é onde ainda passam os espíritos que estão materializados. Nem todos vão passar pelo umbral, mas aqueles que estão muito arraigados, endurecidos, carregando negatividade, né? A grande maioria de nós ainda, infelizmente, né? Mas a gente está melhorando, hein? Estamos melhorando, né? Mas a gente, né? Essas zonas umbralinas são bem próximas ali à crosta, então as colônias, elas estão um pouquinho acima, dependendo do nível evolutivo de que eles recebem os espíritos, né? Então dizem algumas literaturas, nos vários céus, né? Mas vamos imaginar várias camadas, né? E contando ali a progressão dos espíritos, como numa escala espírita, os mundos felizes. Então existem aquelas colônias que nós não temos muita notícia, felicíssimas, onde tudo é felicidade, onde tudo é aprendizado, onde só existem espíritos missionários, né, para ajudar, né, e tudo. Agora existem aquelas ainda que recebem e acolhem esses espíritos sofredores. Então, normalmente elas estariam localizadas, tudo entre aspas, tá, gente? A gente vai falar disso aqui também, né? Elas estão localizadas sobre
países ali, né, regiões que estão muito desarmonizadas, né? Então, por exemplo, regiões onde tem guerras constantes, guerras por religiosidade, né? Zonas ali com alta incidência de catástrofes da natureza, porque como elas recolhem os desencarnados, elas têm mais prioridade para estar próximos a essas regiões onde existem essas possibilidades de maiores desencarnes de espíritos que estão em sofrimento, né? Então, localizados com muita violência, assassinatos, né? O materialismo exagerado, a falta de religiosidade, né? Não que a religião seja a religião no sentido de nos ligar a Deus, ao Pai Criador, não a religião no sentido de que uma é melhor do que a outra, né? Então, as colônias, gente, é interessante a gente falar que elas não são fixas, não são muradas, né? A gente imagina logo ali os muros altos, né? E tudo, né? Elas são construções fluídicas, né? A gente vai falar disso aqui, vai ter uma pergunta sobre isso, né? Então, não existem limites, não existem muros que as cercam, né? Elas são ali elas se constroem pela afinidade de pensamentos dos que estão ali, né? Os que vão ser acolhidos ali também não estão ainda nessa perfeição de afinidade de pensamento, mas estão a caminho de melhora, já tem dentro de si essa necessidade de se movimentar para sua própria mudança, né? Então, elas não são fixas. Se há necessidade de se formar ou de se transferir uma colônia para um outro lugar dentro ali, né, dessa proximidade com a crosta terrestre, elas vão, porque os espíritos se unem pelo pensamento e eles vão onde eles quiserem ir. Então, não existe uma delimitação, uma área para essas colônias, mas sim elas estão centralizadas onde as regiões são mais pesarosas, mais trevosas, guerras, conflitos, né, constantes. A gente tem mundo de provas e expiações. Eu falo assim, né, deve ter a colônia grudadinha ali na outra, porque tá difícil, né, esse mundo de provas e expiações a caminho da regeneração, hein? Estamos indo devagar, mas estamos indo. É verdade. Agora, existem quantas colônias aproximadamente, Roseli? Então, né, como a gente falou aqui agora, não dá para a gente saber, né? Não existe uma literatura idônea que dê essa quantidade, porque nós não sabemos quase nada, na verdade, do mundo espiritual. A gente sabe algumas coisas que a gente vai saber usar, então a gente vai tendo conhecimento desse mundo espiritual conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo livre-arbítrio para a gente poder utilizar as informações. É o que a gente vai receber e não vamos saber utilizar para quê, né? Então, a gente não tem ideia de como é, na verdade, esse mundo espiritual, né? Existem alguns cálculos em torno de 13 mil colônias espalhadas por todo o espaço, né? Em torno da Terra, mas não tem como a gente definir. As literaturas também indicam que aqui no Brasil há ao menos 58 colônias espirituais conhecidas, né? Então, vamos falar aí rapidinho, né? Colônia da Regeneração, né? Olha só, tá lá em cima da cidade de Goiânia, são enormes, né, gente? Então, você fala Goiânia, vai até Brasília, né? Então, acolhem espíritos que vêm em recuperação porque mutilaram gravemente o seu perispírito, né? Então, ali eles com pensamentos ruins, com atitudes condenatórias, né? No caso, para a nossa consciência. Então, tudo isso lesa o nosso perispírito, né? Colônias amigos da dor. Aqui tem os amigos do bem, lá tem os amigos da dor, olha só. São espíritos servidores, né, dessa colônia que prestam atendimento, por exemplo, a igrejas, a santas casas, né? Então, muitos deles vêm aqui para auxiliar também e recebem esses espíritos desencarnados provenientes dessas situações, dessas igrejas, onde chegam lá assustados, porque começam a ver a realidade do mundo espiritual e eles não sabiam disso, né? Colônia Correcional Legião dos Servos de Maria, olha aí, que é a que está lá no livro Memórias de um Suicida, né? Na Maria Santíssima, que com todo amor e carinho recebe esses nossos espíritos ali, que vão ter um processo de regeneração ali muito difícil, né? Então, tem as colônias da Redenção, Raios do Amanhecer, Bom Retiro, colônias internacionais, sobre Israel tão necessitado, a Índia, o Tibete, todas, né? Pelo mundo. Meu Deus,
Nossa, Deus está em todos os lugares e não nos deixa abandonados de forma alguma, e espíritos têm aos montes ali elevados, graças a Deus, né? E a gente está ali cheio de espíritos que nos amparam, nos cuidam, nos protegem, né? Então, esse mundo está repleto aí de lugares que a gente pode se abastecer, né? Se abastecer de boas ideias, bons pensamentos, né? É uma maravilha. Eu não quero morrer ainda, mas o mundo espiritual parece ser muito bom, viu? Vamos lá, né? Parece não, é muito bom, né? Eles que nos aguardem. Isso mesmo. Demora um pouquinho ainda, mas vamos lá. A gente está se preparando para esse momento, né? Exatamente, exatamente. A Elaine Stroder diz aqui sobre o nosso lar, né? Nosso lar está localizado em cima do estado do Rio de Janeiro e a Alvorada Nova em cima da cidade de Santos. Mais informação aí para nós, né, Roseli? É isso mesmo. A Elaine, né? Elaine, nossa, ela assiste assim 24 horas essa menina, né? Maravilha, participa sempre com a gente. Gostoso, hein? Um dia a gente vai, se abraçar. Que gostoso! Obrigada. Gratidão, Elaine, sempre participando mesmo, né? Como a Roseli disse. Agora, há colônias aí especializadas no atendimento às crianças, Rô? Lógico que tem, né? A gente lembra assim, olha, mas criança, né? Como é que é essa questão da criança, do espírito? Então, a criança, ela está encarnada num corpo provisoriamente infantil, porque são estágios que nós passamos aqui na vida corpórea, né? Então, estágios que nós vamos aprendendo ali a desenvolver a nossa liberdade. Então, a criança, ela está naquele corpo infantil, pequenininho, né? Cheio ali de afetividade, a gente fica bobo de ver qualquer criança, né? Mas a verdade é que ali, instalado naquele corpo, tem um espírito. Vai saber, um espírito milenar que ensina para a gente muita coisa, né? Então, quantas crianças que a gente vê que já trazem ideias ali de conscientização quanto à natureza, aos animais, né? Ideias de crescimento que a gente fala, nossa, como é que uma criança pode ter isso? Porque a criança é um espírito que teve suas vivências. O que acontece? Quando desencarna como criança, né? Ela pode chegar à espiritualidade e já se entender, depende daquilo que ela conhece, como um espírito. Então, ela vai já se desvincular daquele corpo, digamos assim, que ela estava vestindo como uma criança. Já vai vivenciar as coisas como um espírito mesmo, cheio de experiências, né? Agora, aquelas que ainda não têm muito conhecimento, né, elas vão demorar um pouquinho para se estender. Então, olha só a misericórdia divina. Existem colônias que vão receber essas crianças até que elas possam se reabilitar, né? Ter esse novo entendimento. Eu pesquisei também, tem um livro que é editado pela FEB que chama A Vida Além do Véu. Eu não li o livro, né? A gente pôde fazer uma pesquisa assim superficial, que existe a colônia Castrel, né? Que recebe espíritos desencarnados na infância. E esses espíritos que estão lá para receber esses desencarnados, né? Eles estão lá o quê? Com a disposição de ajudá-los a enfrentar essa nova fase, a vê-los realmente como esse espírito em processo de evolução, desvincular dessa questão da infância e da criança. É isso aí, bem bacana mesmo. Bem mesmo, nós vamos continuar falando sobre isso aqui no Manhã Boa Nova, mas agora nós temos um intervalo, mas você não sai daí, nós voltamos já já. Você sabia que stalkear agora é crime? Stalking, em português, significa perseguição. Quem pratica esse crime é o stalker, ou seja, o perseguidor. O crime de stalking é definido como perseguição reiterada por qualquer meio, como por exemplo a internet, no cyberstalking, que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade ou na privacidade da vítima. Já se sabe que em mais de 80% dos casos são homens que perseguem mulheres, então embora seja uma lei destinada a qualquer pessoa,
sem dúvida, é uma lei que reconhece a maior vulnerabilidade das mulheres, pois elas é quem correm o maior risco de sofrer algum tipo de violência ou mesmo de morte. No Distrito Federal, depois que a lei entrou em vigor, o número de denúncias disparou. A pena prevista é de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa, podendo aumentar em até 50% se o crime for cometido contra mulheres por razão da condição do sexo feminino, contra crianças, adolescentes ou idosos, se os criminosos agirem em grupo ou se houver o uso de arma. O importante é saber que o stalking é um sinal de alerta. Caso você esteja sofrendo esse tipo de perseguição ou conheça alguém passando por isso, basta ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência sobre a situação. A outra opção é realizar o BO online no site da Polícia Civil. Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, levando informação até você. Agora você pode comprar os livros seminovos que você tanto procura na loja virtual do Mercalivros e por preços super acessíveis. Confira o acervo de centenas de títulos dos mais diversos gêneros literários e coloque a leitura em dia. Acesse o novo site mercalivros.com.br. No final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone, operadora 11 4966 5775. Olá, olá, eu sou José Medrado do programa Visão Social e estou aqui hoje para lhe fazer um convite muito especial. Venha conhecer os bastidores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Fique por dentro do que é feito, entre em contatos com os comunicadores favoritos que você tem e olha, e já comece agora. Siga-nos pelo Instagram, não é possível que você não tenha Instagram. É fácil. Vai lá na loja do seu smartphone, baixe os 2 Instagrams que você precisa seguir. O @Rádio Boa Nova e o @TV Mundo Maior. E confira também as mensagens inspiradoras para o seu dia. Você vai gostar. Assista também a nossa programação ao vivo. Pois é, pelo facebook.com/TV Mundo Maior e facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Curta as páginas e fique pertinho da gente, que a gente vai curtir muito também, tá bom? Olá, até a próxima. O que teria motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo? No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original.
Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Este é o Manhã Boa Nova, que está de volta. Você continua participando aqui conosco, deixando a sua pergunta e o seu comentário pelos nossos telefones, WhatsApp, pelo nosso YouTube também. Vai sempre deixando aí o seu recado para participar conosco. É sempre muito fácil, né? Nós temos o 0800 979 5011 ou também o telefone 11 2457 5011. Participe aqui conosco. Vamos para as notícias do dia? Número de pedidos de seguro-desemprego em 2021 é o menor desde 2006. Entre os motivos está o programa de suspensão e redução de jornada, que garantiu estabilidade a milhares de trabalhadores. Brasil registra 917 mortes por Covid e bate novo recorde com mais de 286 mil casos conhecidos em 24 horas. O país tem 629.995 óbitos do novo coronavírus, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. 150,6 milhões estão totalmente imunizados. Mais de 2,4 milhões de crianças tomaram a primeira dose da vacina também. A dose de reforço foi aplicada em quase 49 milhões de pessoas. Meta, dona do Facebook, perde mais de 200 bilhões de dólares em valor de mercado e leva o maior tombo da história dos Estados Unidos. Foi a maior perda diária para uma empresa na Bolsa de Nova York, equivalente a quase todo o valor de mercado da Disney. Reação acontece um dia após o dono do Facebook dizer que a rede social passou a ter menos usuários ativos. Pequim terá primeiro atleta não binário a disputar as Olimpíadas de Inverno. Timothy Leduc, de 31 anos, é dos Estados Unidos e compete na patinação artística. Com a parceira Ashley, os dois querem mudar o estereótipo sobre as coreografias e o papel do homem e da mulher na patinação. Os não binários são pessoas que não se identificam como sendo exclusivamente de um único gênero. Desenvolvimento profissional e flexibilidade estão no topo das preferências dos profissionais, mostra a pesquisa. Levantamento mostra ainda que funcionários que trabalham em empresas que oferecem flexibilidade de horário e local de seus trabalhos têm quase 2,5 vezes mais probabilidade de se sentirem satisfeitos. Hoje está rolando sorteio, hein? Você está participando? Então, vamos embora junto participar do sorteio da peça teatral Nosso Lar. Hoje é a única apresentação, nessa sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, né? No bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo. Vai deixando aí o seu nome pelo nosso telefone, ou então você pode participar também deixando o seu nome pelo WhatsApp. São 3 pares de ingressos para essa peça que tem única apresentação hoje, 0800 979 5011, ou temos o nosso WhatsApp, que é o 11 99643 3827. No final do programa temos aí os 3 sorteados, né? 3 pares de ingressos, então boa sorte a todos. Essa peça aí a gente vai falar mais um pouquinho dela daqui a pouco aqui no programa, tá? Fique ligadinho. Agora, será que no mundo invisível há elementos materiais, Roseli? Vamos lá, né? Esse é um tema assim que traz bastante curiosidade, né? Mas como é que fala que nos livros tem prédio, tem rio,
tem árvore, tem animal, tem planta, né? E aí, né? Então, não existem elementos materiais da forma como nós entendemos, né? Porque tudo que é construído nessas colônias espirituais, ele é empregado usando o pensamento e a vontade do espírito. Tanto que os nossos olhos, se a gente visitasse assim vivos hoje, né, uma colônia espiritual, a gente não teria condições de ver com os nossos olhos, né? Gente, nós não temos ideia do poder que tem os espíritos, do poder que tem o nosso pensamento. Olha só que questão interessante aí para a gente refletir, procurar conhecer mais a respeito dessa nossa potencialidade, né? Então, pois é pelo pensamento e vontade que os espíritos formam toda aquela colônia, né? Todo o ambiente propício, ambiente... Ó o bichinho aí, ambiente de bem-estar, ambiente de negatividade. Por quê? Pelo pensamento. Então, estamos pensando coisas boas, uma colônia legal, poxa, vamos pensar, vamos construir um ambiente bom para isso. Agora, a gente está com pensamentos negativos, depressivos, que ambiente que a gente vai viver? Isso acontece com a gente aqui, né? Quanto mais lá na espiritualidade, porque lá existe, né? Assim como aqui, existe o fluido cósmico universal, né? A gente vai falar rapidamente, depois vou dar uma dica para vocês estudarem, tá? Porque espiritismo tem que estudar, né? Ver o programa é ótimo, só dá aquele empurrão para a gente falar, ai, que legal esse assunto, eu vou lá pesquisar, né? Então, o pensamento e a vontade atua sobre esse fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? A gente não sabe, a gente não vê, mas a gente está envolto nele, aqui e no universo. Aqui, ele é a base de toda a matéria. Então, a caneta tem fluido cósmico universal como base da sua formação, a mesa, tudo que é o nosso próprio corpo, né? Tudo isso tem ali essa base da matéria, né? Na espiritualidade, esse fluido ele é muito mais sutil, né? Bem trabalhado mesmo, higienizado, limpo. Então, a espiritualidade utiliza esse fluido cósmico para, através do seu pensamento, da sua vontade, formatar, né, esses objetos, essas cidades. Olha só, para quem quiser estudar, na Gênese tem o capítulo 14, que trata do assunto fluidos, né? E no livro dos médiuns, também, para a gente complementar o estudo, tem o capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Vão lá dar uma olhadinha, depois um dia aí a Vanessa vai fazer um programa só disso para a gente conversar, porque rende um programa inteiro. Muito assunto, vamos estudando, é sempre muito bom e importantíssimo, como a Roseli trouxe. A Márcia Gilardino está aqui no nosso YouTube. Bom dia, de novo, né? Tema bom demais, Márcia, tema bom demais. Melhor notícia que a doutrina espírita me deu. O fogo do inferno não é real e temos colônias onde somos recebidos com amor. Abraços, lindas. Olha que bacana, né, Rô? Nossa, totalmente. Gente, é isso que traz o amparo para a gente, né? Quando eu ouço assim essa opinião do ouvinte e a gente pensa na gente mesmo, em como a gente está evoluindo, em como a gente está conhecendo e está se sentindo cada vez mais amparado, a vida vai ficando mais fácil, né? A morte a gente enfrenta de uma outra maneira, né? Então, olha que maravilha. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas que estão participando já estão adquirindo essa compreensão e sentindo que a gente não está sozinho nesse mundo, não. É mesmo, isso é maravilhoso. Continue participando aí conosco, mandando as suas opiniões, né? Agora, será que nós podemos saber para que colônia nós iremos? Oh. Já chegando ali no nosso caminho para o nosso lar, né? Vamos lá, gente. Olha, nós vamos para onde o nosso pensamento nos levar, né? Então, como aqui é uma cópia mal feita de lá, vamos pensar aqui. Se a gente pensar coisas boas, nós vamos acabar nos rodeando de pessoas boas, pessoas positivas. Se a gente pensar coisa ruim, todo o nosso entorno fica dessa forma. Então, são energias que a gente constrói ao nosso redor, né?
Então, para onde a gente vai quando a gente se encarnar? Depende da energia que a gente estiver carregando, da energia que a gente chegar na espiritualidade, né? Onde nós tivermos mais afinidades. Porque essas colônias, elas são formadas pelas afinidades dos espíritos. Por isso que tem as colônias para o bem e tem as colônias que não são para o bem, né? Então, nessa questão da onde a gente vai, não adianta a gente falar, ai, Deus me manda para nosso lar, é tão bonito, eu vou ver a peça de teatro hoje, eu vou ter isso assim visualizando, olha que delícia isso, né? Deus não vai poder ajudar, né? Porque a gente vai aonde o nosso pensamento de fato nos levar, né? Então dá para a gente ter uma ideia hoje de onde a gente iria pelo nosso nível moral, né? Pelas nossas dificuldades, medos, sentimentos, pelos conhecimentos e prática desses conhecimentos, o que nós sabemos, o que nós acreditamos. A nossa amiga ouvinte aí falou que se sente amparada, se sente reconfortada. Então, nós acreditamos que existe esse consolo no mundo espiritual, nós acreditamos nisso, então essa nossa energia que vai nos levar para determinadas colônias dentro das nossas necessidades. Muito bom. Vamos novamente deixar o nosso canal do YouTube, RBN TV MM, para você ir lá e deixar a sua curtida na nossa transmissão. Não esquece de deixar a curtidinha aí, tá? É só curtir ali, é muito fácil. RBN TV MM, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, é o nosso canal para você se inscrever e deixar sua pergunta também por lá. Agora, por que uma grande parte dos espíritas demonstram, então, o desejo de irem para a colônia Nosso Lar, Roseli? Ai, porque lá é um paraíso, né, gente? O Renato vai falar aí para a gente, né? Mas não sei se eu vou dar um spoiler aí no assunto dele, mas a Colônia Nosso Lar, ela foi fundada por espíritos portugueses que moravam no Brasil e desencarnaram no século XVI, né? Então, gente, André Luiz, eu falo assim, a literatura dele, quanto mais a gente vai vendo, a gente acompanha esse crescimento dele, né? E a gente vê que ele é um poeta. Então, ele descreve com tanta maestria esse nosso lar, né? Que a gente fica apaixonado realmente, a gente tem o desejo, é tanta precisão de detalhes, né? Quem é que não vai querer ir para lá, né? Então, mesmo que a gente, que a gente ainda esteja, a maioria de nós distantes ainda, nós podemos já cavar esse nosso caminho, abrir os caminhos para a gente estar nesse nosso lar, quando a gente desencarnar. Quem sabe a gente pode até lá ir para lá, assim como foi o André Luiz, depois de estar no umbral, se arrependeu, ouviu as preces da mãe e foi resgatado de lá, né? E foi lá para o nosso lar, porque ele já estava ali meio que preparado. Aí já começou a trabalhar, dali a pouco já foi aprender, né? Então, é um mundo que nós buscamos já aqui, gente. A gente quer o nosso lar aqui, né? E isso depende só da gente construir, né? Então, ordem, respeito, paz, harmonia, honestidade, né? Poxa, bom senso, pensar no próximo, tudo isso são coisas que fazem com que a gente tenha essa vontade mesmo da gente, quando desencarnada, a gente partir direto para nosso lar. Vamos lá, né, Renato? A gente vai estar querendo conquistar isso aí, você vai mostrar hoje como que é isso, né? É isso mesmo, está conectado conosco o ator Renato Prieto, seja muito bem-vindo, bom dia. Poxa, meninas, bom falar meninos logo cedo. Obrigado a vocês aí pelo caminho, pelas palavras, pelas belezas de manhã cedo. Eu gosto muito de ouvir a voz feminina. Acho que a voz feminina tem docilidade, tranquilidade. Nem ser muito, né? Bom. Que maravilha, maravilha ter você aqui conosco também, né? Vamos te ouvir bastante. Nós vamos divulgar, e já estamos falando desde o começo do programa, e toda essa semana, né, estamos falando sobre a peça teatral Nosso Lar. Então, 4 de fevereiro, tá aí, né, para a gente acompanhar na telinha também. Hoje, sexta-feira, às 8h30 da noite, Teatro Fernando Torres, o Padre Estevão Pernê, 588 no Tatuapé. Agora, conta para nós, né? O que o público vai conferir nesse espetáculo, Renato? Eu gosto muito da história. Eu acho que a queridona falou muito bem aí um pouco, né, de quem é essa turma, de como é essa história. Eu moro no Rio de Janeiro, né? A Colônia Nosso Lar fica em cima do Rio de Janeiro.
Estou com pena de vocês, tá? Não tenho Ai, que culpa. coisa chata! Tem uma outra Depois coisa dizem que que não, depois dizem que não tem os privilegiados, né? ainda tem uma outra coisa que eu gosto muito. Essa semana eu recebi aí de São Paulo alguém me mandando uma mensagem dizendo, comunicando de uma palestra, de um palestrante amigo nosso, né? E o título da palestra é Jesus está no Leme. Eu digo, gente, eu não tenho culpa, eu moro no Leme, na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. E Então, você para de imagina. humilhar. Para humilhando a gente, logo cedo. Eu digo, que culpa eu tenho, gente, se eu moro na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, e todo mundo fica falando nas entrevistas, na rádio, nas palestras, Jesus está no Leme, fica tranquilo, Jesus está no Leme, vai passar essa pandemia, porque Jesus está no Leme. Você está desempregado, você vai conseguir, Jesus está no Leme. Eu digo, bom, eu não tenho culpa, eu moro no Leme, então eu já sou o primeiro da fila e tal. Então, vamos para lá, Rô? Vamos para lá? Vamos, eu quero. Já todo mundo está quer vir pertinho para de cá, né? nosso lar lá. E ainda a colônia fica aqui. Eu acho muito bacana a história. E eu quis fazer essas coisas todas muito cedo no teatro, né? O primeiro espetáculo que eu fiz foi bombástico, né? Que foi o espetáculo Além da Vida, que eu fazia com o Lúcio Mauro, eu, o Felipe Caroni. Era bombástico, né? Era um sucesso de arrasar quarteirão, parava o shopping. E era um texto psicografado pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, né? Depois eu vim logo em seguida com um espetáculo que era sobre a vida do Allan Kardec. Aliás, eu outro dia parei para olhar a minha história. É incrível como eu me preocupei em contar as histórias principais o mais rápido possível, não é? Aí contei a história do Kardec no teatro, que posteriormente daí virou filme. Não satisfeito, em seguida eu resolvi contar a história do Divaldo Franco no espetáculo O Semeador de Estrelas, né? Eu dava dois títulos, eu chamava O Semeador de Estrelas ou Divaldo Simplesmente Franco, que também foi um sucesso e que os produtores assistiram e posteriormente resolveram também fazer, né, da peça um filme. E pena que quando resolveram fazer o filme eu já não tinha mais, digamos, a idade para aquele personagem que eles queriam, né? Já tinha se passado 10 anos, 15 anos e tal. E aí, Nosso Lar, a mesma coisa, né? Virou filme. Então, assim, eu acho que as pessoas que vão ao teatro, elas vão ver um espetáculo diferenciado, aí aparece coisa que não aparece em filme. É um outro formato, né? É uma outra maneira de contar a história, é uma adaptação do Fernando Rosalém. Então, o estilo é outro, o formato é outro, a emoção é outra. E a gente precisa não só assistir, como prestigiar, né? É importante que as pessoas que gostam do assunto, elas prestigiem os espetáculos assim, que tenham qualidade, que também isso é um outro problema que nós precisamos resolver, né, gente? Que é essa coisa de, por exemplo, mas ele é um bonitinho, mas ele é um teatrinho tão bem legal, é um filminho, você já viu aquele filminho espírita? É tão legal e tal. Esse é um problema que tem que ser resolvido com urgência, que eu rebato há mais de 20 anos, entendeu? Não se pode fazer um filminho legal, uma pecinha legal, um atorzinho legal. Se você não é qualificado para fazer aquilo, você não tem que fazer aquilo, entendeu? Você já imaginou, por exemplo? Aliás, tem um filme que mostra muito bem isso, que é um filme com a Meryl Streep, que eu não me lembro o nome, Florence, o nome do filme, em que ela quer, de qualquer maneira, cantar no maior teatro que existe na cidade dela, e ela desafina a cada nota. Mas ela é milionária, ela aluga o teatro e convida todos, e no final o espetáculo acaba sem ninguém na plateia. Então, assim, o que nós precisamos dentro da arte, da cultura, da literatura, da rádio, tudo, é que estejam à frente gente capacitada, que saiba o que está fazendo, tem conhecimento do que está fazendo, sabe fazer aquilo ali, porque ao saber fazer muito bem, você qualifica aquilo que você faz. Estou falando isso, gente, porque parece que eu cheguei aonde eu cheguei, aspas, impunemente.
Não, eu cheguei qualificado, não é? Eu cheguei porque eu sou formado nas melhores universidades de artes cênicas do país, porque eu me formei com Grotowski, que é o maior nome da arte cênica do mundo, porque eu estudei com Robert Lewis, do Actors Studios, que foi professor de Marlon Brando, Meryl Streep, Susan Sarandon, Al Pacino, por aprender. E tudo isso, você tinha dinheiro? Não, tudo isso eu fiz de graça, porque eu fiz teste e passei, né? Eu entrei buscando uma vaga. Então, por isso que os espetáculos que eu dirijo, ou atuo, ou os filmes, eles fazem sucesso, porque assim, eu fico lá de olho, né? Para dizer, não, isso não tem qualidade, isso não é bom. Que é isso agora, né? Então, acho que o público que for ao teatro hoje, às 20 horas e 30 minutos, assistir Nosso Lar, no Teatro Fernando Torres, né, Tua Pé, ele vai ver isso, né? Um bom teatro funcionando dentro dos protocolos, com um elenco afinado, com uma iluminação cuidadosa, com uma sonoplastia cuidadosa, com figurino cuidadoso. Nós precisamos fazer muito isso, né? Implantar isso no meio espírita, né? Vocês vão concordar comigo, e, por favor, eu vou encerrar esse papo, aí vocês dão a opinião de vocês. Por exemplo, vai numa palestra, por exemplo, que tenha 300 pessoas na plateia e, de repente, você ouve assim, agora vamos chamar o nosso irmão Antônio, nossa irmã Maria Antônia, que eles vão cantar uma canção. E ele não sabe tocar, desafina, e ela não sabe cantar. Como é que você aguenta uma palestra dessa? Como é que se faz? Não é? Então, é preciso qualificar. É preciso, né, Rô? Certeza, né? A gente tem que entender que esse espetáculo, tudo isso que acontece, isso não veio do nada, né? Houve uma dedicação aí. A gente tem que aprender a valorizar isso, entender que isso veio desse estudo, dessa dedicação, desse conhecimento, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente vai estar falando retratando a vida no mundo espiritual, quer dizer, então você tem que estar falando a verdade. Claro que vão haver momentos ali que a gente joga uma fantasia, uma coisa assim que acontece às vezes nos filmes, nas novelas, para atrair, né, a atenção um pouco mais, mas a verdade é que a gente tem que passar com responsabilidade. É super importante você qualificar, e principalmente a gente que vai ver, qualificar isso também, como você falou, valorizar, né? Poder fazer essa divulgação dentro desse esforço que teve. Não foi uma coisa que veio, acordou e vou fazer uma peça sobre o Nosso Lar, vou ler o livro e vou fazer. É nada, gente, é uma vida de conhecimento dedicada a conhecer o espiritismo, a se aprofundar. Não é fácil, não, a gente tem que valorizar muito mesmo. Agora, será que existe aí um intercâmbio entre as colônias espirituais, Roseli? Sim. Nossa, gente, é a cópia daqui, mais ou menos, mal acabado aqui, né, como a gente já falou, mas é uma vida de relação, né? Então, as colônias, elas trocam experiências, trocam favores, né, se comunicam, né? Então, inclusive, muitos espíritos que, às vezes, eles mudam também, precisam estagiar num outro departamento, né, e vão para outras colônias. É uma vida de constante atividade, de mudança, interação. É isso aí, gente. É diálogo constante, aprendizado, é vida de relação. Tem que se relacionar. E os espíritos também, eles evoluem quando eles se relacionam, né? Muito bom. Como é que estão sendo realizadas as apresentações nesse período de pandemia? Tem alguma adaptação entre os atores no teatro? Como é que está sendo esse período, Renato? Na verdade, os atores sempre estão todos vacinados e todos testados, né? Então, você mantém o ator com uma certa distância em cena, aquela distância, o que não é difícil num palco tão grande como o Teatro Fernando Torres, você manter um ator a uma distância mínima, digamos, de 2 metros, né? Que é o que se pede, né? Pede-se 1, a gente fica 2 e tal. E depois, veja só, eu vou para o palco sem medo, né? Eu sempre digo para as pessoas, não adianta eu ficar ali falando na rádio, no jornal, na televisão, na palestra, né? E isso acontece muito, né? A Rua de concordar, e você também. As pessoas falam com uma leveza da lei de causa e efeito. Isso é o efeito das causas que você produziu, né? Essas são, né, as reações das ações que você produziu. Agora está recebendo
a lei de retorno. Então eu digo, companheiro, quem não semeia vento não colhe tempestade. Então eu não trabalho com medo, eu não ando pelas ruas com medo. Eu não ando nos lugares com medo. Isso não significa que eu ande irresponsavelmente, isso é outra coisa, não é? O cara diz tem que não pode respirar, eu não respiro, tem que passar álcool gel, eu passo, tem que usar máscara, eu uso, enfim, eu respeito. Agora, eu não deixei de viver, não é? Porque senão, eu acho que vira uma balela você falar, né, isso, de que eu não acredito que se eu não semeio o vento, eu não colho, eu não vou colher tempestade. Então, você trabalha com responsabilidade. Na plateia, você mantém a distância necessária. Na entrada do público, tem que mostrar a sua vacinação e tal. Faz-se isso, tudo bem. Mas você não tem que fazer isso tremendo, como se tudo tivesse na sua direção, entendeu? E eu sempre brinco com as pessoas e falo isso de forma bem humorada. Eu, quando penso no desencarne, você sabe o que eu penso? Nos 35 impostos que eu não vou ter mais que pagar aqui, não entendeu? É o que eu penso. Eu digo, Ave Maria. Eu digo, só de pensar que eu não vou pagar IPVA, IPTU, IPTS, telefone, condomínio, gás, lá, lá, lá. Eu digo, me dá uma alegria, porque eu sei que eu vou descansar um tempo no plano espiritual, de gente batendo na minha porta com aquele monte de papel, porque outro dia o porteiro estava rindo. Ele olhou para mim e falou assim, eu falei, tá rindo de quê? Ele falou, não. Eu digo, porque você abre a caixa do correio e diz assim, graças a Deus. Eu digo, porque a minha alegria é quando eu abro a caixa do correio não tem nenhum papel lá dentro. Então, assim, eu não quero sofrer, você entendeu? Eu não estou no corpo para sofrer. Então, tem responsabilidade, ué. Tem a responsabilidade, você não sabe ter responsabilidade. Agora, o medo, ele é um péssimo conselheiro. Ele não é bacana, é perigoso. Se você diz, eu não faço, eu não vou receber, eu não olho, fica distante de mim, cuidado, ai meu Deus, o que será da minha vida? Ai, você falou perto de mim, meu Deus, entendeu? Aí vai ter que ir para o terapeuta. Aliás, os consultórios estão lotados por causa disso, de pessoas que entraram em parafuso, né? Eu tenho um amigo meu que é assim, você tem uma ideia, casado, 2 filhos, e as coisas são entregues na porta da cozinha, lá ele abre, higieniza tudo do lado de fora, põe para dentro da cozinha, lava tudo, põe na geladeira. Os filhos e a mulher e ele tomam 2 banhos por dia e ele higieniza a casa 2 vezes por dia com água sanitária, não sei o quê. Você entendeu? Então, assim, vamos nos cuidar, mas não vamos nos desesperar. O que você acha sobre essa questão da responsabilidade, do medo? Fala para nós, Roseli. Então, achei que muito legal o que ele falou, né? Que a gente sempre bota a culpa na lei de causa e efeito, né? Mas a lei de causa e efeito, né, Renato e Vanessa, nada mais é do que a tua própria consciência que está te apontando. Não existe uma lei, né? Essa lei é uma lei aqui da física, né? Existe o quê? A tua consciência, que é o teu único juiz, que vai te apontar que você está numa situação equivocada, então não dá para você falar assim, é tudo a culpa da lei da causa e efeito, né? Não, é a nossa própria consciência. E quando a gente fala assim, do medo, né, dessas coisas, o medo que baixa a imunidade, isso já está provado cientificamente, né? Então, quanto mais medo, mais possibilidade a gente tem de entrar nessa neura aí, de não viver, de não dar continuidade. No início da pandemia, eu acho que houve uma restrição mais necessária, porque o caso era totalmente desconhecido. Então, a gente mesmo, né, acabou ali se fechando em casa para poder se proteger a sua família, né? Mas agora a gente já tem esse conhecimento maior e a gente sabe que, né, Renato e Vanessa, a vacina está comprovadamente dando resultado efetivo, né? Temos aí a Ômicron, as variantes aí da influenza e tudo que está pegando, mas a gente vê que a maioria dessas pessoas, infelizmente, não optaram ou não completaram a sua vacinação. Então, você ter a vacina, o álcool gel, tudo isso vai fazer com que você esteja, de certa maneira, protegido. Agora, realmente, se a gente for pensar assim, a gente pensar, então, eu estou só a meu comando, né? Eu sou a única pessoa que estou aqui para me proteger, quando não é verdade, né? A gente sabe que quando a gente constrói em torno da gente energia positiva,
pensamentos bons, né? Essa fé, essa esperança fortalecida racionalmente, nós sabemos o que nós atraímos para o nosso lado. Então, quer saber que companhias tem do seu lado? É aquilo que você pensa, é aquilo que você atrai para você. Então, vamos evitar realmente ter esses pensamentos de medo, vamos tentar controlar. Não é fácil realmente, mas a gente tem que ter esse cuidado com a gente mesmo. Eu acho que é um cuidar da gente mesmo, essa questão de você tentar lutar contra esse medo aí irracional, vamos até dizer, como o caso do amigo do Renato aí, que deve estar gastando uma energia, uma água ali, que daqui a pouco ele vai querer desencarnar para não ter que pagar conta de luz e conta de água. Tá demais, hein? Deve estar chegando pesada lá na casa dele, viu? É verdade. Exatamente. É verdade. Vamos deixar aqui o nosso telefone para você deixar uma pergunta para o Renato, uma pergunta para a Roseli. Deixe também uma mensagem, um comentário, né, pelos nossos telefones. As linhas do ouvinte estão abertas para você fazer a sua ligação. Ainda dá tempo de você ligar, participar aqui do Manhã Boa Nova conosco, sempre muito bom. 0800 979 5011. Ou temos também o 11 2457 5011. Vai ligando aí, participando junto conosco. Vamos falar do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que está com vagas abertas para o primeiro ano do curso de Doutrina Espírita. Você tem interesse ou conhece alguma pessoa com intenção de aprender sobre doutrina espírita? Pois é, então essa é uma boa oportunidade. E tem também inscrições abertas para mocidade e evangelização infanto-juvenil. Inicialmente, em 2022, serão oferecidos os encontros com a modalidade virtual, em decorrência da pandemia de coronavírus. Mas assim que for possível retornar às turmas presenciais, vai ser retomado, então, com toda a segurança. Os alunos serão encaminhados para a turma de unidade doutrinária escolhida no ato da inscrição. Por isso, é importante ter acesso fácil a uma das unidades doutrinárias. Se você quer saber mais, ter mais informações, garantir sua inscrição, é só acessar o site nossolar.org.br ou então presencial nos plantões de orientação. Repetindo o site, nossolar.com.br, é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, né? Vila Gustavo, em Guarulhos, ou também na unidade de Santana, para você fazer a sua inscrição do curso, aí já estão abertas. Notícia de Sorocaba, quase 12 mil ligações clandestinas de energia elétrica foram identificadas em cidades da região de Sorocaba e Jundiaí no ano passado, de acordo com um levantamento feito pela CPFL Piratininga. Segundo a companhia, a energia subtraída seria o suficiente para abastecer 29 mil casas por um ano. O consultor de negócios da CPFL, Fábio Barroso, explicou em entrevista à TV Tem sobre os riscos da prática irregular. E disse, o principal risco dessas ligações irregulares, principalmente as clandestinas, são os riscos de incêndio através de uma ligação mal feita, de cabos finos. Então, o maior risco realmente é com a vida humana contra ele. Ainda de acordo com o consultor, a situação reflete aos consumidores. Denúncias podem ser feitas pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 28, mínima de 20 graus com chuvas. Em Sorocaba, máxima de 28, mínima de 21 graus, previsão de chuva também. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 28, mínima de 19 graus, previsão também de chuvas e trovoadas por lá. Deixa Fluir é a nossa amiga Débora Espadoto trazendo mais informações aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. Deixa Fluir, com Débora Espadoto. Olá, amigos queridos da Rádio Boa Nova, sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo alguma dica, alguma reflexão que faça o nosso coração vibrar. E hoje eu trago para vocês uma chamadinha de atenção para o poder da escuta. Como é que você anda pela sua vida? Você anda só falando mais de você, falando dos seus problemas, querendo sempre dar a sua opinião? Ou você sabe escutar? Ou você sabe ser um ombro amigo
que tem a facilidade da escuta amorosa, aquela escuta que cura por causa do amor que a gente dispõe no momento de ouvir aquela pessoa que está precisando desabafar. Como que você se avalia? Você é uma pessoa que sabe escutar ou não? Hoje eu trago pra gente desse livro aqui, ó, A Trilha Sonora das Nossas Vidas, da Nana Bernardes. Ela é uma professora de música e ela escreveu um livro de crônicas falando sobre as músicas da nossa vida e também alguns hábitos que podem transformar a nossa vida para melhor. E na página 44 ela fala sobre o poder da escuta. Eu vou ler um pouquinho para a gente. Em um mundo agitado e complexo, que nos desafia a encontrar o nosso espaço no mundo real e no virtual, ser ouvido faz toda a diferença. Poucas pessoas estão dispostas a simplesmente ouvir, olhando nos olhos, prestando atenção, compartilhando as palavras e as emoções de quem quer falar e precisa ser ouvido. A escuta ativa é extremamente importante e gera confiança e empatia entre as pessoas e fortalece os vínculos. Nem sempre quem fala, gente, está buscando aceitação ou uma solução para os seus problemas e angústias. Às vezes, a solução está exatamente no compartilhamento, na troca de energias e principalmente no prazer de ser escutado por alguém de forma genuína, sem que o outro o interrompa para trazer as suas próprias vivências, em um momento que o que realmente importa é o escutar. Ouvir com atenção é demonstrar que tem interesse no outro, que o que ele tem a dizer é importante para você e dá para ele a sensação de que ele não está sozinho. Então eu trago essa reflexão para a gente hoje. O quanto você tem escutado as pessoas da sua vida? Não só as pessoas do trabalho, aquelas que a gente às vezes é obrigado a escutar, mas dentro de casa. Você tem escutado o seu filho ou você tem dado só ordens? Você tem escutado o seu marido, a sua esposa? Ou você só fala das suas necessidades e do que você quer que seja feito? Você tem escutado a si mesmo? Ou você só segue aquilo que os outros esperam que você faça? O poder da escuta, que a gente possa aprender a escutar mais, para cuidar mais um do outro, para demonstrar mais amor e para ajudar a curar as dores daquelas pessoas que são importantes para nós. Ouça mais, fale menos. Isso pode salvar uma vida. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Débora Espadoto está de volta na próxima sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova. Agora, qual que é a importância do teatro na divulgação do espiritismo, Renato? Veja só, vou contar uma história para vocês lá atrás. Eu fui ator no século XVII, falando dessa encarnação. Tem outras, né, que eu fui. Estava misturado quase que estava com Belas Artes. Quando eu cheguei no plano espiritual, eu queria me juntar a um grupo e tal, então foi esse grupo que eu me juntei para realizar esse trabalho. Eu diria que dessa listagem, como se eu fosse o terceiro, quarto grupo dessa conversa. Então eu vim, tem outros que já chegaram agora, que têm menos idade que eu vim para isso. Eu vim para cá para tentar lutar bravamente. Eu tenho um espírito muito competitivo, de luta, para divulgar a doutrina espírita em larga escala, fora do meio espírita, sem deixar de dar atenção ao meio espírita. Seja aos meios de comunicação, aos centros, me apresentando, indo e tal. Se você olhar bem, e a Rô vai confirmar aí também, eu tenho certeza, se tem algo que alavancou e deu visibilidade à doutrina espírita, se você pegar bem, é o espelho do trabalho que eu fiz, né? O trabalho que eu fiz nos últimos 20 anos foi o que mais deu visibilidade à doutrina espírita. Eu tenho 5 caixas de matéria de primeira página, né? Eu fui matéria de 3, 4 páginas da Veja, do Globo, enfim, tudo. Então, é isso que eu queria fazer. Dar visibilidade, porque no momento que eu estou dando entrevistas dos maiores entrevistadores do Brasil, dos maiores canais de rádio e televisão, dos que têm grande visibilidade,
Para pensar, por exemplo, eu falando sobre doutrina espírita em algum lugar, e para 300 pessoas, e eu falando numa entrevista, por exemplo, para 1,5 milhão de pessoas. A matéria, quando eu fiz a temporada na Broadway, eu fiz uma temporada na Broadway 5 anos atrás, que eu fiz matéria para a Fox, que eu fui capa de todos os jornais, e a Globo mandou me chamar e fez uma matéria comigo, botou no Fantástico, no mundo inteiro. Olha que isso. Isso é milhões, 50 milhões, 80 milhões, 200 milhões. Você planta uma sementezinha ali sobre espiritualidade, reencarnação, bota a dúvida na cabeça da pessoa para ela pesquisar. É de suma importância. Quando chegou no filme Nosso Lar, aí foi bombástico, né? Quer dizer, eu já vinha fazendo o trabalho, vinha fazendo, de degrau em degrau, porque eu nunca quis pular etapa. Eu sempre quis, no máximo, pular um degrau, porque meu pé alcança sem correr nenhum risco. Eu fui de degrau em degrau, eu nunca quis pular etapa. Eu sempre achei que aquilo que me esperava no 20º degrau, eu tinha que fazer do 1 ao 19 até chegar nele, para me preparar para ele. Por isso eu nunca dou importância mais ao 20º. Eu dou importância do 1 ao 19, porque foram eles que me fizeram chegar ao 20º. Né? Todo o trabalho, então, tem importância, cada um ocupa esse espaço. Então, ali então, foi bombástico. 40 milhões de visualização em todas as mídias do Brasil, 60 ou 70 países, não é? Então, é isso, quer dizer, não tenho dúvida dessa importância, e essa foi a função que eu abracei, dar visibilidade para a palavra doutrina espírita, o assunto reencarnação, vida após a morte, outras vidas, fora do meio espírita, dando essa visibilidade para ela. E aí, quando chegou ali, por exemplo, depois de tudo que foi plantado, aí foi bombástico, né? Os centros espíritas do Brasil tiveram que aumentar o número de reuniões, dado o sucesso e a visibilidade. Falta muito ainda, tem muito por fazer. Eu vou ter que desencarnar, voltar, retomar de onde eu parei, ou quem tiver continuidade. Nós já temos os sorteados que vão assistir Nosso Lar hoje. Você está ligadinho aí? Então, vamos lá. Já fizemos o sorteio, as nossas telefonistas, Verinha e Cleuzinha já estão com os nomes. Luiz Carlos Batista. Luiz, você ganhou. Luiz é de Santo André e vai conferir, então, o Nosso Lar. E também o Hércules Nobre Camilo. Parabéns. Aparecida Stabile também. Luiz, Hércules e Aparecida, parabéns a vocês. A gente vai pegar os dados para deixar lá certinho. Vocês vão conferir o Renato, conferir aí lá no Teatro Fernando Torres. Rua Padre Estevão, Pernê, 588, no Tatuapé, em São Paulo, 8h30 da noite, hein? Daqui a pouquinho a gente termina o programa e aí o Renato deixa o convite também, mas parabéns aos sorteados. Agora, será que nós vamos encontrar os nossos parentes desencarnados nas colônias espirituais, Roseli? Então, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque depende do estado vibracional. Se esses espíritos estiverem no mesmo nível de vibração, eles provavelmente pode haver possibilidade de se encontrar, mas muitas vezes os entes que desencarnam antes de nós, dependendo da possibilidade deles, eles podem estar num nível mais elevado, mas se houver utilidade para isso, esse encontro pode ser promovido, sempre pela misericórdia divina, se for para nos ajudar, né? Tenho mais uma vez trazendo o André Luiz, né? No próprio Nosso Lar, ele recebeu a visita da sua mãe quando ele estava lá, quando ele recém-saído do umbral, ficou ali um tempo, a mãe nunca deixou de mandar preces para ele, né? Então, para ele se restabelecer, se fortalecer, foi permitido que a mãe viesse visitá-lo. Então, a gente não consegue subir a um nível mais elevado, mas os que estão lá em cima, com certeza, conseguem nos ajudar, descendo ao mesmo nível da gente, para a gente poder ter uma utilidade, um fortalecimento, e foi feito isso. Deus é muito misericordioso, então pode ser que encontremos ou não, mas se houver uma necessidade, uma utilidade para isso, a espiritualidade com certeza vai permitir. Tem que ver o Nosso Lar, gente. Hoje vai estar tudo lá retratado no Nosso Lar. Então, vamos prestigiar aí para a gente poder conhecer essa história de verdade. Maravilha! Deixa o convite, então, para o nosso ouvinte telespectador
conferir a peça, né? Ir lá conferir o Renato aí na peça Nosso Lar. Tem um pouquinho de bom humor também, né? Deixa o convite, então, Renato. Então, eu digo para as pessoas que, assim, às vezes a pessoa te ouvindo em casa ou te vendo, ela fica com uma pergunta na cabeça que ela gostaria de fazer. Então, eu sempre digo para as pessoas que não deixem de ir minha rede social, que é @RenatoPrietoAtor. @RenatoPrietoAtor é o meu Instagram. A pessoa vai lá e faz a pergunta, as fotos estão lá, tudo está lá, entendeu? Então, caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, vai lá. Bom, Nosso Lar hoje, sexta-feira, 20h30, Teatro Fernando Torres. Eu acho que o telefone é 2227-1025, se eu não errei. Vê se eu sou bom de memória. Estou bom na fita? Sim. Tá, deve ter 2227-1025. Parabéns. Eu estou bem na fita. 2227-1025. Lembrando que os nossos queridos, né, Clube Amigos da Boa Nova, são tratados com tapete vermelho, com preço especial. Que não deixem de ir, porque os atores precisam desse acarinhamento, desse abraço, desse afeto, não é? A pessoa vai em restaurante, vai em bar, vai na praia, mas no teatro é aglomeração. Vai lá, filho, não vai acontecer nada, não semeia o vento, não vai colher tempestade, prestigia o teatro. O teatro é muito importante. Então, espero que todos compareçam lá. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada por ter participado, bom espetáculo hoje, tudo de bom, Renato. Obrigado, querida. Obrigada, Roseli, um beijo. Obrigada, meus queridos ouvintes. Renato, prazer em te conhecer. Vanessinha, obrigado por tudo. E, vamos lá para o Leme, para o Rio de Janeiro, que eu quero estar caminho aberto lá para ir direto para o Nosso Lar, hein? Jesus está no Leme. Jesus está no Leme. Muito boa essa, viu? Adorei. Essa foi ótima, até desfocou aqui, agora voltou. Obrigada aí ao Rogério, ao Marcos, o Jefferson, Cleuzinha, Verinha, Bruna, toda a nossa equipe aqui da FEAL, fazendo o programa Manhã Boa Nova acontecer mais uma semana. O André Trigueiro participou hoje com a gente também, gratidão a ele, ao Renato, a todos que estão aqui, a Roseli, e você que está aqui conosco, sempre continua na nossa sintonia, da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e um bom final de semana. Você acompanhou Manhã Boa Nova.